Por Deus, cuidado vivo, pois não vem meu amigo, pois não vem que farei meus cabelos com circo, eu não os liarei. Pois não vem de Castela, não é vivo em Messela. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa segunda aula de literatura portuguesa. Na aula anterior, nós falávamos do trovadorismo, aquele movimento artístico literário surgido na Idade Média que teve como contexto o sistema político-econômico feudal. Hoje nós falaremos sobre o humanismo, este movimento que foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Se quisermos falar em termos de literatura, o humanismo foi um movimento de saída do trovadorismo para o classicismo. E, se quisermos falar em termos de arte, foi a saída do trovadorismo para o Renascimento. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu às ideias filosóficas, morais e estéticas que valorizavam o ser humano. Por volta do século XIV, ou Alta Idade Média, como queiramos chamar, na Europa Ocidental ocorreram mudanças sociais e econômicas profundas. Isso para nós termos uma ideia da contextualização na qual se deu o humanismo. Essas ideias profundas contribuíram para o surgimento de novas formas de pensar, que eram diferentes daquelas formas de pensar do período da Idade Média, do período em que as cantigas trovadorescas foram compostas. Essas modificações na sociedade, na cultura, nos ideais filosóficos, no modo de pensar, essas modificações que eu estou falando aí para vocês, não aconteceram de uma hora para outra. Às vezes a gente pensa nos fatos históricos de forma muito rápida. Não, isso é um processo lento, um processo gradual que vai acontecendo e envolvendo a arte, envolvendo a religiosidade, envolvendo toda a nossa percepção enquanto seres humanos, Então isso foi se consolidando ao longo dos séculos e a nova cultura foi surgindo. Os séculos anteriores concretizaram essa nova mentalidade de pensar voltada para o homem. Assim, a gente pode dizer que as novas formas de pensamento influenciaram a economia, influenciaram a organização do poder e a própria produção artística, Nesse contexto, a gente pode falar que com a decadência do feudalismo, surgiu uma nova classe social, a formação dos burgos, que a gente chama hoje em dia de burguesia. Então os burgos vão surgir aí. Surge também a ideia do mercantilismo, que é uma ideia frontal ao... A ideia do mercantilismo é uma ideia que vai de encontro à ideia do feudalismo. Então a classe dos burgos ou os burgueses vão se beneficiar muito com a questão do mercantilismo, E isso contribui para o surgimento de novas cidades. Então o comércio começa a expandir pontos de comércio e do lado desses pontos de comércio, nesses mercados, começam a nascer o que a gente chama de cidades, E os burgueses, nesse contexto, competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. Então isso tem um caráter muito interessante, porque a gente tem uma nova constituição do poder político, do poder social, porque se antes o poder ele era feito de maneira descentralizada, ou seja, cada feudo tinha a sua própria ordem ou a sua própria legislação imposta pelo senhor feudal. Agora nós temos um Estado que será proclamado absolutista e um poder que é centralizado porque ele é nas mãos
ele é um poder centralizado nas mãos de um rei. Além do surgimento da burguesia, outras mudanças marcaram esse período na Europa também. A gente pode falar que, por exemplo, a própria expansão marítima, que depois vai ser tema, né, da grande epopeia camoniana, que são os Lusíadas. Nós falaremos um pouco mais dela na outra aula. Começa a expansão marítima, perdão, ela acaba contribuindo para uma nova percepção de espaço do homem, né, que está saindo aí da Idade Média, que os artistas dessa época vão chamar de período das trevas, para o período da luz, para o período da renascência. Olha o nome, renascimento. Se está renascendo, é como a fênix, né? É porque morreu em algum lugar ou precisou morrer para renascer. Então, nesse período aí na Europa, como eu falei para vocês, a gente vai ter grandes invenções, como a expansão marítima, que vai permitir uma nova percepção do homem no espaço. Nós vamos ter o desenvolvimento do comércio, eu falei para vocês, e concomitante, o desenvolvimento das cidades. Nós teremos o surgimento de pequenas indústrias. E todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas, né? Assim, lentamente, podemos dizer que a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. Vale lembrarmos que a nova organização social trouxe também consequências para o povo, que era acostumado àquela vida de servidão, né? Então, as pessoas acostumadas àquele sistema feudal não tinham nem estudo nem qualificação, eram camponeses, eram pessoas que estavam acostumadas a trabalhar para poder sobreviver, para bancar a sua estadia dentro do feudo, porque teriam de dar uma parte para o senhor feudal e a outra parte iria para a igreja, que era o agrado ao sagrado. Então essas pessoas não se preocupavam em estudar e também não existiam universidades tal qual existem hoje. A escola não existia tal qual existe hoje. Escola era para a nobreza, era para a família do dono do engenho, né? Ou do feudo, melhor dizendo. Então essas pessoas, elas não tinham nem estudo nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam aos poucos. Com isso, foi se criando um período de muita fome, de muitas doenças, pelo qual passou toda a Europa. Por exemplo, a epidemia da peste bubônica, conhecida aí como peste negra, ficou conhecida na história, né? A gente estuda isso, a peste negra que matou muita gente, né? Dizimou 1/3 da população da Europa, porque também as condições sanitárias, de higiene, eram muito poucas. Outro fator relevante dessa nova constituição social, a gente pode dizer que foi a mudança do poder que eu falei para vocês anteriormente. Eu quero retomar essa questão, o poder descentralizado, né? Foi uma nova mudança em que todos... Aí começa, na verdade, um olhar que eu diria universalizante para o ser humano, porque se antes você tinha o olhar um olhar individual, porque cada família, cada pessoa vivia dentro do seu do domínio do senhor feudal. Agora não, agora você tem um Estado que eu falei para vocês, que vai centralizar o poder. Então a nova Constituição Social, ela gera uma mudança, né? Uma mudança que era de descentralização do poder, que um poder que era executado, como eu falei para você, em cada feudo pelo seu nobre responsável, né? E isso vai passar para um poder centralizado nas mãos do rei. Isso é importante. Ou seja, o momento político fica conhecido como o momento político do absolutismo. É o Estado absoluto, é o rei acima de todos, é o rei acima de tudo. Além disso, a gente pode falar que também a hegemonia da igreja neste período, ela é colocada em xeque. A hegemonia da igreja, ela é quebrada.
a influência que ela tinha, por exemplo, no trovadorismo, quando a gente vê a igreja, boa parte das cantigas trovadorescas sendo dedicadas à Virgem Maria, aos santos, etc. e tal. Por falar na Virgem Maria, tem uma aqui do meu lado, né, belíssima. Mas então, para vocês terem uma ideia, né, se a pintura, por exemplo, se a escultura era voltado para a arte religiosa, que eu, por exemplo, aprecio bastante, agora no humanismo não. No humanismo, o que virá será o olhar para o homem, né? Isso vai ficar bem marcado. Por exemplo, nas obras do próprio Michelangelo, o Davi. Então você tem uma apreciação do corpo, você tem uma apreciação da nudez muito grande. E isso tudo está dentro do humanismo, né? Que faz parte aí, como eu falei para vocês, desse período de transição, saindo do trovadorismo para o renascimento. Então esse renascimento é o olhar do homem para o homem, né? Então a hegemonia da igreja é quebrada, a sua influência sobre a sociedade, sobre o modo de pensar, de viver e a influência também nas artes passou a ser criticada. Então não só mais a igreja promovia arte, né? Surgiram nesse momento artistas paralelos que faziam a arte para o povo e para o humano, e não mais para os ditames, ou para o agrado, ou para a gramática da igreja. Qual era a gramática da igreja? A arte não só para apreciar, mas arte para elevar e arte para catequizar, porque nem todo mundo sabia ler. Eu disse para vocês que quando o homem sai da idade média, do trovadorismo, em literatura, e vai para o humanismo, portanto o renascimento, ele não sabia, ele não tinha qualificação, não se ia para a escola, não tinha um olhar para o humano. Toda a tua vida estava projetada no além, né? Se eu não sou feliz aqui, eu serei feliz no além. Então, o homem não ligava muito para as coisas terrenas, ele queria saber do além, tá? Então, estudar, se qualificar, não era o mesmo pensamento que nós temos hoje, a mesma visão de mundo que nós temos hoje. E os próprios seguidores também da igreja começam a criticar esse fazer artístico só religioso. Esse rompimento com a igreja influenciou diretamente no modo de expressão da sociedade ascendente daquele período, que era a classe em destaque que eu falei para vocês, a burguesia, né? Bem como a sua relação com a própria espiritualidade também. Outro aspecto importante e de grande relevância, eu acho, que nós podemos salientar aqui, foi o avanço científico que aconteceu nesse pequeno período histórico do humanismo. O avanço científico se realizou nessa época, muitos avanços. Por exemplo, o início das grandes navegações como forma de expansão comercial e territorial, não só como percepção do homem no espaço, né? Isso permitiu que o homem fizesse comércio e também permitiu que ele fizesse diversas atrocidades, porque é o período em que começa a exploração na costa de África, né? A exploração tanto de mineral, quanto de especiarias, quanto uma exploração também humana, né? Eu falei para vocês do início das grandes navegações, mas também como além dessa expansão marítima, territorial, a gente tem a invenção da bússola. A bússola começa a ser um instrumento muito importante. Por quê? Ela permite que o homem alongue o seu passo, né? Nesse ir e vir pelas terras desconhecidas. Tem um conto que também é de um poeta, aliás, que também é de um literato português, que se chama Homens do Vilarinho. Este conto é do Miguel Torga, que fala muito sobre a constituição da identidade do povo português. E esses homens de Vilarinho, que eram homens que justamente passavam anos fora, anos no mar, né? E quando voltavam, às vezes, a sua família já estava... o filho já estava grande, já estava até casado. Então a bússola permitia, era um instrumento que alongava
os passos desse homem, dava uma segurança maior na sua viagem. Outra teoria importante desenvolvida no humanismo foi a teoria heliocêntrica. O que era o heliocentrismo? Que foi provado por Galileu, viu? É quando começa a ideia de que a Terra não é plana, viu, gente? A Terra é redonda. Isso já os humanistas diziam. Claro que existem pessoas que duvidam, mas aqueles que duvidam, na verdade, têm o seu direito de duvidar, mas a gente tem que sempre nos pautar e nos guiar pelo que a ciência diz, né? Pelo que os cientistas dizem. E o Galilei, né? Ele cria essa teoria do heliocentrismo, que deu ao homem uma postura mais científica, uma postura mais racional. O que era o heliocentrismo? Era a ideia de que não é o Sol que gira em torno da Terra e nós estamos sendo vistos por Deus e cuidados a todo momento pela sagrada, suma e santíssima divindade. Não. É a Terra que gira em torno do Sol, junto com todo um outro sistema de planeta. Então veja como isso também já contribui para descentralizar o olhar de um homem que se acha o centro de todo o universo. Aí em Portugal, a gente pode dizer que o humanismo estendeu-se entre 1434 a 1527 e teve como marco inicial a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino. Eu falei para vocês isso na aula passada, né? Eu dei uma contextualização histórica e agora eu estou vindo na parte literária. Então o humanismo, historicamente, surge por essas questões de ruptura com o feudalismo, ruptura religiosa. Claro que nós não podemos ser levianos ou inocentes de dizer que este homem que está saindo da Idade Média, saindo do trovadorismo, indo para o humanismo, indo para o Renascimento, ele se livrou completamente das ideias da Idade Média, das ideias medievais, né? Não, ele não se livrou. Há um agenciamento ou há uma concomitância, uma coexistência desses dois pensamentos, tanto o pensamento da Idade Média quanto o pensamento renascentista, tá, gente? Então é um homem também, a gente vai ver isso mais à frente no poema que eu separei para vocês, muito dividido também entre a razão e o sentimento, as sentimentalidades ou os sentimentalismos, que sempre foi visto desde Platão lá na República como algo ruim, né? E o Renascimento vem muito nessa perspectiva da racionalidade, do cálculo matemático, do antropocentrismo. Bom, esse marco inicial, então, da literatura humanista ou do Renascimento chegando em Portugal, como eu falei para vocês, ele vai surgir lá de 1434 a 1527, né, quando Fernão Lopes, retomando aqui o nosso fio da meada, ele vai ser nomeado como cronista-mor do reino. Isso, cronista, já dá pra gente uma mudança de paradigma na forma de escrever, na escrita, porque agora não é mais o poeta, não é mais o trovador, não é mais o jogral, não é mais o menestrel que vai ser responsável pelas cantigas entoadas, mas agora vai ser um cronista, olha só, que vai ser o responsável por publicizar textos, e mesmo que esses textos não sejam publicizados para o público, né, a gente pode dizer que vão ser publicizados entre a nata intelectual. Então vai surgir um novo modelo, um novo estilo de escrita, que já não é mais a poesia. A crônica, até hoje nos jornais, ela é muito mais completa e ela é muito mais voltada às questões sociais, políticas, econômicas do que a poesia. Claro que a poesia também pode ser política. Olha lá a poesia do Carlos Drummond de Andrade, olha lá a poesia do João Cabral de Melo Neto e tantos outros poetas que a gente tem na literatura brasileira que fazem uma poesia muito militante, uma poesia muito política, mas que não perde o fio da meada ou não perde a boa crítica também
e que envolve ali figuras de linguagem, tem todo o fazer literário. A crônica, por sua vez, não vai perder o seu valor estético literário, mas ela vai ser também um gênero textual mais voltado, como eu falei, para as questões sociais, para as questões políticas, para as questões econômicas. Um exemplo de crônica, vocês podem ver, tem uma boa cronista recentemente que eu gosto muito, ela publica no jornal O Globo, na revista que vem dentro do jornal aos domingos, que é a revista Ela, e ela se chama Marta Medeiros. A Marta Medeiros tem crônicas assim belíssimas, eu gosto muito. Mas outra cronista aí do modernismo, se a gente quer falar, a gente pode pensar na Cecília Meirelles, né? Uma boa cronista, uma boa contista. Também outra que é muito boa é a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz tem aí uma prosa muito bonita, muito enganjada, muito política. Alguns livros da Raquel, por exemplo, O 15, é um livro muito político. Caminhos de Pedra é outro livro também muito bom. Memorial de Maria Moura, etc. e tal. Bom, mas voltando para cá, eu estava falando para vocês que, voltando para a literatura portuguesa, né, lá do século XVI, o humanismo, eu falei para vocês que a crônica ela vai diferir da poesia, porque a poesia é um gênero de escrita menor, né? Menor no sentido de palavras, de escrita. Tem uma forma diferente. A crônica ela é um pouco mais densa, ela é um pouco maior. Então, quando Fernão Lopes ele é nomeado cronista mor, né, isso traz uma diferença no processo de escrita. E isso marca, em Portugal, o período de transição para o Renascimento. Também tem a volta de Sá de Miranda. Sá de Miranda está vindo lá da Itália. Sá de Miranda, um intelectual, um artista da época. E ele vai trazer todas as novidades renascentistas da Itália. Por quê, gente? Na Itália é onde surgem os grandes, né? Os grandes renascentistas, os grandes escritores, literatos, escultores. Então lá tem Dante, tem Petrarca, em Florença, né? Etc. e tal. E aí a mudança do pensamento religioso, né? A gente pode falar que durante séculos a igreja exercia, como eu falei, uma enorme influência. Volta lá na igreja, a gente sempre tem que estar voltando na história da igreja para entender um pouco. A igreja influenciava aí fortemente o pensamento, o modo de ser, de se portar. E esse pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, Theos, né, que quer dizer do grego Deus no controle das preocupações humanas, isso queria dizer, né, teocentrismo. Até quando a teologia vai postular, a igreja postula o dogma de Maria, né, Maria Theostoko, tem essa palavra Theos, que quer dizer Maria, mãe de Deus. Então, teocentrismo é Deus no centro de tudo, das preocupações humanas, sua vida gira em torno de Deus, você não pode desagradar a divindade, se fizer o bem tem que fazer para agradar a divindade, então tudo está pautado pela divindade. Esse pensamento ele começa a declinar, dando lugar a uma visão antropocêntrica, anteporos. Aliás, a palavra é anteropos, perdão. Gente, que quer dizer, né, que é o antropocentrismo, que é o homem no centro das realizações, do universo humano. Então eu faço tudo para o meu prazer. Se eu como para me agradar, eu não vou mais jejuar para agradar a divindade. Olha como tem uma relação também com a comida, né? Se eu danço, eu vou dançar para me agradar. Se eu bebo vinho, não vou beber vinho para cear, mas eu vou beber vinho para satisfazer as minhas vontades. Enfim, gente, eu estou dando exemplos aqui por minúcias do que estava acontecendo, tá? Então esse foi um movimento de transição e o humanismo apresentava tanto as características do modo medieval, como eu falei para vocês, porque o homem não ficou livre de todo dessa concepção, quanto apresentava um novo modo de pensar e um pensar religioso. Não deixou de ser religioso também o pensamento do homem, mas um religioso reformulado, repensado. Ou seja, então assim, havia, a gente percebe, uma tensão entre essas duas visões, né? Porém existia, claro, um predomínio aí da visão antropocêntrica, porque era a visão da novidade. Tudo aquilo que às vezes é novo nos chama muito mais atenção do que aquilo que já há um tempo nós estávamos acostumados. Vocês querem ver um exemplo muito simples e muito didático? Quando abre uma padaria próximo à nossa casa, uma padaria nova, muitas das vezes a gente deixa de comprar naquela padaria
da rua de trás, que às vezes estava 20, 30 anos ali, porque a gente diz, olha, o pão de lá é melhor, ou os doces de lá, o visual de lá é melhor. Então a gente para de comprar no que seria o velho e começa a ir no novo. A mesma coisa o mercado. Quando abre um mercado na cidade, por mais que a cidade tenha vários mercados, a gente quer ir fazer uma compra no mercado novo, porque a gente quer ver o preço, a gente quer ver a qualidade dos produtos. Então, veja só, é o que estava acontecendo. Mas a gente também não abandona o velho, porque na hora de que a gente precisa, a gente recorre ao velho. Então era assim o homem, né? Tinha um problema de saúde e recorria ao velho, que seria aí o teocentrismo, a religião. Então, opa, deixa eu botar minha barba de molho porque tá dando ruim, então eu vou voltar para o que a igreja me ensinou, quer rezar, quer fazer o jejum, quer comungar. Mas enquanto não tá dando ruim, eu vou ficar aqui no antropocentrismo e vou satisfazer as minhas vontades. Bom, é um exemplo bastante simples, mas não simplório, para que nós compreendamos essa relação do homem, né? E a visão do antropocentrismo também via o ser humano em sua real humanidade. Isso é que é bonito, né? Desconectado da visão da igreja, tinha os conflitos, como eu falei para vocês. Passando a ser responsável também por seus pensamentos e atos, sem a necessidade da permissão religiosa, que é uma coisa muito marcante, muito interessante, porque no humanismo, as pessoas já não precisam mais da autorização da igreja para fazer arte, para publicar. Claro que a igreja tem seus meios de perseguição e seus meios de controle, inclusive na própria catequese ou na própria homilia cotidiana, né? Tem os seus modos ali de controle. Mas a arte começa a se libertar ou se livrar dessas amarras, né? Por esse desligamento, a gente pode dizer que houve um resgate das culturas greco-romanas da antiguidade. Porque assim, gente, vamos ser sinceros, o homem estava acostumado com um estilo de vida. Agora ele tira aquele estilo de vida, ou ele tira aquela cultura, que era uma cultura judaico-cristã, e ele passa a viver de um outro modo, a viver de um outro tipo. Esse tipo é de uma outra cultura que tem que ser colocada no lugar, né? Então, esse lugar seria essa cultura que agora sustentaria, serviria como pilar, né, dessa nova sociedade, seria a cultura greco-romana. Então, esse homem iria se alimentar das artes greco-romanas, do racionalismo, que já tinha sido visto lá atrás nos gregos, né? No Aristóteles, por exemplo. Eu acho que esse é o período máximo. Posteriormente, esse período marcaria aí o renascimento desse resgate das culturas que eram culturas tidas como pagãs. Então essas culturas pagãs, elas vão centralizar. Já não vai ser mais a Virgem Maria não, tá, gente? Que vai figurar nos poemas. Vai ser agora a imagem dos deuses, como aparece na epopeia camoniana, né? Baco vai aparecer lá, Vênus vai aparecer. Isso era impensado nos moldes do trovadorismo. Então, assim, houve uma retomada de temas, de valores, de personagens da mitologia dos gregos e dos romanos, tá bom? Como eu tô falando para vocês. As características gerais do humanismo, eu vou colocar aí na tela para vocês verem, era a transição, né? As características gerais a gente pode elencar como a transição do teocentrismo para o antropocentrismo, só para vocês marcarem aí para a gente discutir isso no fórum. O cientificismo, como eu falei para vocês, então a ciência ela começa a ganhar o espaço, né? E os fatos da natureza, que eram, eu falei para vocês naquela aula, que tudo ou era o divino ou algo que se relacionava a ele, esses fatos eles começam a ganhar uma notoriedade científica e uma explicação também científica. Portanto, eu estou falando de se chove, não é porque São Pedro quis que chovesse, não, gente. É porque existe uma explicação matemática climática para que houvesse chuva, tá? Então começa acontecer essa explicação cientificista. O racionalismo também é uma das marcas aí do humanismo que se insere nisto que eu estou falando para vocês.
a retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, falei para vocês, né, a cultura grega e a cultura romana em particular, a busca da beleza e da perfeição, olha aí um dos pilares que a filosofia renascentista também vai se preocupar bastante, que é a estética, né? A gente sabe que os pilares da filosofia que ela se preocupa é a política, é a epistemologia, é a ética, é a estética e é a política. Então, nesse período, quando eu falo de busca da beleza e da perfeição, eu estou falando, portanto, de uma busca por saber o que é belo, por definir o que é bonito, né? O belo é o homem, o belo é o corpo para os humanistas, visando aí uma visão, claro, antropocentrista. E a valorização do corpo e das suas emoções, como eu falei para vocês. Então não é só o corpo em natura, não é só o corpo em forma, mas também tem que haver uma valorização das emoções desse corpo. E aí a gente entra no período de produções literárias, que é o que nos toca bastante aqui nesta nossa aula, né? O período de produção literária, ele é um período muito lindo, né? O período humanista de produção literária, porque ele possui produções que mesclavam características medievais e modernas. Olha aí a literatura servindo. Muitas pessoas me perguntam assim, Leandro, como eu posso estudar a história através do texto literário? Como que eu posso me valer da literatura para fazer uma análise histórica? Porque a literatura, em certa medida, ela imprime nas suas letras, ou ela registra, ou ela fotografa escritamente um momento histórico, gente. Ela fotografa o momento da psique humana. Então, nesse período aí, a gente vai ver características tanto medievais quanto modernas. Então, fica muito claro na poesia, né, na poesia palaciana, nos autos, etc. e tal, esse período de transição, né? Entre elas estavam a poesia palaciana, que eu acabei de falar para vocês, que era proveniente das cantigas do trovadorismo por excelência. Então a poesia, ela continua, ela possuía, porém, uma estrutura textual mais elaborada do que no trovadorismo, né, com redondilhas, que eram aqueles poemas de 7 sílabas, e etc e tal. Depois vocês podem ver isso com mais precisão no Google, fazer uma busca, ou se vocês tiverem livro de literatura, para vocês se informarem um pouco mais. Era uma poesia repleta de ambiguidades, tal qual aquela que eu falei para vocês, as características do escárnio e da cantiga de maldizer. Era cheia de aliterações, cheia de assonâncias, então a figura de linguagem predominava ali. Também era uma poesia cheia de idealismo, porque eu falei para vocês que a poesia palaciana, acabei de falar, ela é fruto também de uma poesia trovadoresca. E vocês lembram que no trovadorismo existia a idealização da mulher, existia a idealização do desejo, existia a idealização das coisas. Lembra lá do poema de Dom Diniz? Ai flores do verde pino, ai flores do verde ramo, se saberes nova do meu amado, ai Deus, ai Deus. Então é um poema idealizado e muito bonito, né? Também é uma poesia palaciana aí do humanismo, cheia de sensualidade. Eu não falei para vocês que o humanismo ele vai prezar pelo corpo, pelas emoções desse corpo? Então, é uma poesia cheia de sensualidade. É uma poesia também que envolve métrica, tem uma métrica muito precisa, um ritmo, então é uma rítmica mais cadenciada e menos acelerada do que a rítmica do trovadorismo, porque a rítmica do trovadorismo, claro, era para ser cantada, né? E cheia de expressividade. Não era mais acompanhada por instrumentos como a laúde, como a flauta, etc e tal, porque eu acabei de falar para vocês justamente isso, que não era uma poesia cantada, mas era uma poesia falada, né? E falada, recitada dentro dos palácios, para a nobreza e também para a burguesia, claro, que acabava frequentando os lugares também visitados pela aristocracia, por que não? Visto que eram comerciantes, né? Uma coletânea de poesias nesse período foi publicada e chamada de Cancioneiro Geral. A gente tinha lá no trovadorismo o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Agora a gente vai ter o Cancioneiro Geral, que reuniu 2.865 autores. Então foi um volumão que reuniu ali os poetas. Quem queria publicar, vamos publicar. A hora é essa
e todo mundo publicou aí essa coletânea, né? E que foi publicada em 1516. Essa organização foi realizada pelo poeta português Garcia Rezende, que desempenhou um papel importantíssimo na literatura portuguesa, né? Garcia Rezende, que era um dos principais, foi um dos principais nomes, como eu falei para vocês, né? Os principais temas também desses temas, aliás, o principal tema dessa poesia, perdão, eram os costumes da corte. Então a corte vai aparecer com muita proeminência aí. Temas religiosos apareciam também. Temas satíricos, líricos e os heróicos também. Eu separei para vocês um exemplo de poesia palaciana, que é do Aires Telles. E essa poesia ela diz assim. Acompanhem comigo, vai aparecer aí para você na sua tela. Meu amor, tanto vos quero, que deseja o coração 1000 coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero e em mim tanta afeição que deseja o coração. Então você veja que lá em cima ele vai falar, né, da razão que é contra o sentimento. Então aí a luta que eu falei para vocês, né, o homem racional com o homem das sentimentalidades. A gente também vai ter não só a poesia palaciana, nós também vamos ter a prosa humanista. A prosa era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais, que eram as novelas de cavalaria, né? Então a gente tinha aí 2 tipos de crônicas. A historiográfica e as ficcionais. As crônicas historiográficas, gente, a prosa é aquele estilo de escrita mais corrido, como os romances e tal, né? A prosa historiográfica era mais uma prosa histórica, mesmo como o nome já diz e sugestiona pra gente, né? Esse nome já indicia o que ela é. Então, as prosas, por exemplo, de Dom João I vai ficar famosa. Fernão Lopes vai escrever muita crônica, etc e tal. Então tem uma crônica titulada Crônica de Dom João I, que vai ficar muito famosa, né? Crônica de Dom Pedro. Não Dom Pedro que a gente conhece, tá, gente? Porque pela tradição cristã tendia-se a repetir nomes, tá? Então essas prosas historiográficas ou crônicas historiográficas, elas iriam ali falar do dia a dia da corte, falar do dia a dia do rei, falar como essas pessoas viviam, né, do que se alimentavam, iria narrar os bailes que eram feitos nas cortes, etc e tal. E as crônicas ficcionais, que eram as novelas de cavalaria, que era algo mais elaborado ficcionalmente falando. Fernão Lopes, como eu falei para vocês, foi considerado o pai da historiografia portuguesa, né? Pois por meio de seus estudos e pesquisas historiográficas que ele começou fazendo, foi pioneiro nessa questão, ele relatou a vida dos principais reis de Portugal. E obras deles, por exemplo, a gente pode citar aqui como a crônica de El Rei Dom Pedro, né, que é publicada em 1434, a crônica de El Rei Dom Fernando, de 1436, também tem uma outra crônica de El Rei Dom João I, que eu falei para vocês, de 1443. A crônica ficcional foi uma adaptação das novelas de cavalaria, tá? Que existiam já lá no trovadorismo. Claro que bem pouquinho, mas existia, né? Quando elas foram traduzidas, elas sofreram, logicamente, modificações para adequar-se ao pensamento e à realidade social da época. É como assistir novela. A gente sempre assiste novela e diz assim, eu não vou mais assistir a novela da Globo, não. Eu não vou mais assistir a novela da Record ou a novela do SBT, porque são novelas iguais, né? Todas elas têm um vilão, todas elas têm um mocinho, vai começar tudo enrolado, vai desenrolando ao longo da trama, e no final vai haver os felizes e haverá os felizes para sempre. Para sempre. Claro, gente, que será assim. Só que o importante não é o fim da novela. O importante é a forma como se conta a novela, né? Tem um teórico da linguagem, um linguista, melhor dizendo, que se chama o Roland Barthes. E o Roland Barthes, ele tem um livro publicado pela editora Coutrix, que se chama Aula. E neste livro, o Roland Barthes vai dizer que todo texto é o intertexto de outro texto. Isso é para a gente pensar. Então, todo texto é um intertexto. Ou seja, não existe o ineditismo. O inédito
foi o homem adâmico, que, né, quando eu falo adâmico, não me refiro só ao mito cristão de Adão e Eva, mas digo o primeiro homem ou a primeira mulher que existiu e que teve consciência de si, de escrita, quando os sons da fala humana já tinham passado das fases culturais, etc. e tal. Quando essa pessoa teve a consciência, essa pessoa sim, foi uma pessoa inédita, ela escreveu algo que era inédito. Mas os demais, né, a gente pode dizer que foram fazendo um intertexto. Então, essas novelas de cavalaria, do trovadorismo, elas foram adaptadas para o humanismo. E as novelas que nós assistimos também, né? Você vê que há pouco tempo, não se falava em casal homoafetivo nas novelas. E hoje em dia se fala. A novela basicamente tem a mesma estrutura, mas os assuntos são diferentes. Não se falava em racismo nas novelas. Hoje em dia se pauta a questão do racismo. Então você tem o tema da homoafetividade, você tem o tema da transexualidade, como foi a novela A Força do Querer, etc. e tal, sendo pautados, sendo adaptados e sendo dialogados com a sociedade contemporânea, mas no mesmo estilo da novela de sempre. Parece que quando eu leio a Odisseia ou a Ilíada, eu tenho a impressão de estar assistindo as novelas de hoje em dia, mas de forma adaptada. Depois, então, desse período de crônica ficcional, né, desse período da prosa, a gente vai ter outro gênero importante, que é o trágico e o dramático, que vai surgir com o quê? Com o que eu amo de paixão, que é o teatro. O teatro surge aí. O teatro surge com uma pessoa importantíssima, que é a Gil Vicente. Para vocês terem uma ideia, a Gil Vicente produziu algo tão importante para a literatura portuguesa, para o teatro português, que esse teatro, essa escrita produzida por ele, ficou conhecido como teatro vicentino, né? Que era diferente da poesia e da prosa. O teatro humanista português, ele era um teatro popular, era feito para o povo. Se antes tudo era encenado dentro da igreja, Gil Vicente ele tira o teatro da igreja e ele traz para as ruas, né, aquelas carrocinhas que passavam de cidade em cidade, povoado em povoado, mostrando os seus autos, porque o teatro era dividido em autos e farsas, né? Os autos eram encenações que abordavam principalmente a temática religiosa. Exemplos desse tipo de obra era o Alto da Barca do Inferno, né? Esse alto aparece nesse Alto da Barca do Inferno, é lindo, leiam, de Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno. E nesse alto ele aparecem personagens ali que são importantes, né? Primeiro aparece o Fidalgo. Primeiro, gente, como que começa, para eu falar para vocês dos personagens, como que começa o Alto da Barca do Inferno, né? 2 barqueiros que vêm, e estes 2 barqueiros, um vai levar as almas para o céu e o outro barqueiro vai levar as almas para o inferno. Deus me livre. Então, o que acontece ali? Surgem muitas almas, né? É o juízo final, vamos dizer assim. Isso lembra muito. Então surgem muitas almas, umas querendo ir para o céu, outras que não querem, ninguém quer ir para o inferno, mas vão ter que ir para o inferno. E aí surgem alguns personagens na história que são muito importantes. Por exemplo, o Fidalgo, que vem com o pajem, que era o seu ajudante, carregando uma cadeira. O que essa cadeira simbolizava? Essa cadeira simbolizava o apego material que este homem tinha pelas coisas, né? Não tem jeito, vai parar no inferno, já está lá na barca do inferno. Temos também o agiota, que era aquele que extorquia, que cobrava preço exorbitante. Nada mudou muito, né, gente? Então esse também não tem jeito, vai pro inferno. Surge também na história o frade. O frade é uma figura muito importante, e quando eu li, eu gostei muito, achei engraçado. Eu li essa obra há bastante tempo, mas foi um personagem que me marcou muito. O frade era feliz, o frade era cantante, o frade tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo, gente. Era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que rezava, era uma pessoa que cuidava, mas era uma pessoa que não tinha uma vida nos bastidores muito boa. Então, o frade acaba indo para o inferno também. Palavras de Gil Vicente, o inferno, abre aspas, também foi feito para os frades, né? Que é aterrador. Depois surge também um outro personagem, que é o sapateiro. O sapateiro prestava os serviços, e serviços péssimos. Cobrava caríssimo e eram serviços péssimos, né? Então o sapateiro também já vai ser levado para a barca
que vai para o inferno. Surge um personagem interessante para a gente pensar a história do povo judeu por meio da literatura, né? Que é um judeu, e ele vem com bode. Lembra muito a gente a ideia do bode expiatório, olha aí. Então vem um judeu trazendo um bode, né? E ninguém quer levar aquele judeu, nem o barqueiro do céu, nem o barqueiro do inferno. E ele fica ali à mercê, sem saber para onde ir, né? Agora, na barca do céu, tem também uma figura importante, que é a figura do parvo. O parvo é aquele que defende os pobres, defende os explorados, contra os ditames do senhor do feudo. Então, o parvo é aquele que vai para o céu, né? Então, tem um fundo moralista aí. E tem também na barca do céu 4 templários. Olha aí, questão histórica para a gente lembrar. Lembra lá os templários que saíram para defender a fé católica, etc. e tal. Outros também saíram para resgatar aí o cálice, né? Saíram atrás do Santo Graal, etc. e tal, depois da morte de Cristo. Então, os 4 templários, na obra de Gil Vicente, vão para o céu. Por que eles vão para o céu? Porque eles defenderam a fé católica, eles lutaram pela igreja, pela fé cristã, fervorosamente. Então, agora, os templários, eles vão para o céu, uma questão histórica muito bonita que aparece aí na literatura de Gil Vicente, né? Ele também fez outros autos, não só o auto da Barca do Inferno, mas o auto da Lusitânia, auto da Visitação. Já as farsas, eu falei para vocês que esse teatro era dividido entre autos, que tinha um cunho moral por trás, e tinha outro estilo de escrita do teatro, que era a farsa. A farsa eram encenações curtas, né? Mas de cunho satírico também, populares, baseadas no cotidiano, e tinha esse caráter cômico, completamente cômico. Então, por exemplo, a farsa O Velho da Horta, que é uma obra do Gil Vicente, satiriza um velho que se apaixonou por uma mocinha, que hoje em dia nós diríamos uma novinha, né? Um velho se apaixonou por uma novinha, e ele era dono de uma grande horta, e apaixonado por essa jovem, ele perdeu tudo que tinha tentando conquistá-la e, por fim, não a conquistou. Então, Gil Vicente, ele trabalha muito essa questão da moralidade. Ele criticava todo mundo, ele criticava o sapateiro, ele criticava o bispo, ele criticava o frade e ele criticava os velhos da época. Ele tinha grande problema com as pessoas velhas, é verdade, ele não gostava. E ele criticava essas pessoas e dizia que essas pessoas tinham que se colocar no seu lugar, literalmente. Então, agora, o Gil Vicente também acreditava algo que é interessante, né? Que rindo se corrige os vícios. Então, quando você ia ver uma farsa, que você ficava lá rindo, achando engraçado, você também colocava a sua barba de molho. Então, o humor de hoje em dia trabalha muito com essa ideia, né? Gil Vicentina, que é fazer você rir, mas fazer você rir com base em uma crítica. E dessa crítica fazer você parar para pensar as questões políticas, as questões históricas, e se você também não está se fadando ao ridículo em alguma situação, por que não falar assim? Claro que para cada época uma adequação cultural e postural. O principal autor do teatro português, então, fica marcado aí, foi Gil Vicente, por causa da sua influência, né? Inclusive aí, esse tipo de produção literária ficou conhecida, como eu falei para vocês anteriormente, como o Teatro Vicentino, levou o nome dele, foi homenageado, gente. Ele criou, ele pode. Não sei se criou ou se, na época, ele copiou de alguém, né? Utilizando aquela ideia do intertexto. Mas fato notório é que ficou registrado como Gil Vicente foi o primeiro aí a escrever esses autos e essas farsas, né? E ele trazia, como eu falei para vocês, essa visão do antropocentrismo, porque muito raramente, embora você vê a questão do divino no alto da barca do inferno, como eu falei para vocês, tinha um barqueiro do céu, tinha um barqueiro do inferno, e tinha as almas ali, umas iam para o purgatório, outras já iam direto para o inferno, outras iam direto para o céu. Tem um cunho religioso, mas tem um cunho humano, porque a todo momento a literatura está indiciando, ela está apontando para as atitudes humanas.
humanas. Veja a atitude do sapateiro, que vendia sapato caro e prestava um péssimo serviço. Vai para o inferno, como eu falei para vocês. Veja a atitude do parvo, que defendia os pobres, excluídos, oprimidos pelo senhor feudal. Vai para o céu. Veja a atitude do frade, que embora muito alegre, feliz e contente, vai para o inferno porque nos bastidores não era um bom frade. Então você veja, tudo está condicionado agora não só a uma questão divina. Deus não te escolheu para ir para o céu nesse pensamento, mas você é que coloca uma baliza nas suas ações, né? Então o homem também nesse período começa a ser responsabilizado pelas suas ações, tá? Isso é importante a gente falar. E eu quero trazer para vocês exemplo do teatro vicentino, né? O exemplo do teatro vicentino, que é muito interessante. Eu separei aí para um texto que vai aparecer na tela de ninguém, que se chama Todo Mundo e Ninguém, que é do estimado Gil Vicente, que ele diz assim: ninguém vai falar, né? Ninguém. Que andas tu aí buscando? Todo mundo vai dizer: 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por qual bom é porfiar. Como hás nome, cavaleiro? Eu hei nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre a buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu hei nome ninguém, e busca consciência. Aí agora vai entrar outra figura importante e tenebrosa, que é o Beelzebul. Olha aí, esta é boa experiência, Dinato, escreve isto bem. E Dinato vai dizer: que escreverei, companheiro? E Beelzebul retruca: que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Ou seja, a gente sabe que Beelzebul é uma figura não do nosso mundo, né? Então esse pedaço aí desse teatro que eu trouxe para vocês envolve uma figura mítica, que seria a figura do diabo, vamos dizer assim, né? Ou de uma manifestação dele. Envolve a figura do ninguém, esse ninguém que é uma pessoa que ainda não achou muito sentido na vida, e a figura do todo mundo, outra ideia fantástica e cara para o humanismo, é a ideia do olhar universalizante. Então todo mundo diz que está em busca de dinheiro e todo mundo vive por isso, né? Em busca do dinheiro, 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 ganância, ganância, ganância. E o Beelzebul no final, né, diz que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. O próprio ser aí mítico, religioso, vamos dizer assim, afirma aquilo que os homens postularam para si, que é a busca desenfreada por dinheiro. Então já há uma crítica também a essa ideia mercantilista no período humanista e na escrita do Gil Vicente. Nomes importantes, nós podemos salientar alguns nomes do humanismo, que é o Fernão Lopes do humanismo, só para vocês anotarem aí, para a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente falar lá no fórum, que é o Fernão Lopes, né? O Garcia de Rezende, eu também falei aqui para vocês do Garcia de Rezende. Miguel de Cervantes, olha lá a obra de Miguel de Cervantes, né? Castou eu, Dom Quixote, a Bibi Ferreira canta isso num espetáculo belíssimo que se chama Histórias e Canções. Ela vai fazer uma canção para homenagear Dom Quixote de la Mancha. E tem lá, né? Castou eu, Dom Quixote, senhor de la Mancha, vestido de ferro e furor, andarei pela estrada, na crista sagrada que a vida nos predestinou. Não tenho nada a perder, só tenho glórias a viver. O Dom Quixote. Não sou bom cantor, mas me veio à memória esta canção da Bibi Ferreira, que Deus a tenha, né? Faleceu já. Outro nome importante foi William Shakespeare. William Shakespeare, eu li uma palavra dele belíssima esses dias no jornal Globo, do dia 14. E o William Shakespeare, lá na coluna do Anselmo Góes, o Anselmo Góes deu o espaço para um grande letrista, poeta, imortal da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Carneiro, e o Geraldo Carneiro colocou alguns literatos para lerem a atual conjuntura política no Brasil, né? E ali estava William Shakespeare, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, e o William Shakespeare dizia assim, olhando para a realidade do Brasil, de acordo com a licença poética do poeta, ele dizia: que tempo é este em que os loucos guiam os cegos? Lindo, né?
O Carlos Drummond de Andrade diria: eu também já fui brasileiro, olhando para a nossa realidade, uma coisa belíssima aí. O João Cabral de Melo Neto diria: um galo sozinho não tece uma manhã, conclamando as pessoas, né, a democraticamente dizerem aquilo que acreditam, aquilo que pensam, etc. e tal. E o Vinícius de Moraes, para os mais resistentes, diz o poeta letrista Geraldo Carneiro. E o Vinícius, né, ele dá o trecho da palavra para o Vinícius. O Vinícius diz que, por fim, para botar fim na discussão, mandaria todos nós, todos juntos, para a tonga da mironga do Cabuletê. Então, eu gosto muito. Enfim, me veio a memória, eu falei aqui, se depois vocês quiserem procurar. Então, outra figura proeminente, depois de William Shakespeare, nesse período, foi Luís de Camões, já no classicismo, que nós vamos falar aqui na próxima aula. Luís de Camões, aquela poesia, aquela epopeia grande, digna, né, das praias lusitanas. Assim ele vai começar, os Lusíadas. Nós vamos ler aqui, né, o Dante, lá na Itália, né, o Francesco Petrarca, que nasceu em Florença, né, gente? E o Giovanni Boccaccio. Eu gosto muito do Boccaccio porque ele tem um livro que se chama O Decameron, ou Novelas do Decameron, em que ele tem, assim, novelas curtinhas, mas cheio de sátira e cunho moral. Se vocês quiserem, depois procurem esses textos, deem uma olhada. Bom, gente, isso é tudo por hoje. Agradeço imensamente a participação de todos e todas. Espero vocês aqui na próxima aula e na penúltima, porque é a aula do classicismo. E na última, lembrem-se, estaremos online via Skype no nosso fórum para debatermos questões positivas ou negativas acerca desta nossa experiência do audiovisual, né? Ou essa experiência à distância, essa experiência remota, como queiram chamar. E também debatermos aspectos que lhe chamaram a atenção deste nosso diálogo aqui sobre a literatura portuguesa do século XII ao século XVI. Muito obrigado e até a próxima!